Um dos recursos de mais fácil desenvolvimento no Flash é o uso de textos. Clique na ferramenta Text. Clique no palco para que apareça a caixa de texto e digite. É possível também definir uma limitação para uma largura de texto, bastando para isso que você pressione e arraste o mouse, criando um bloco de texto. Esse quadro no canto superior esquerdo da caixa de texto permite que alarguemos ou estreitemos o bloco de texto. Repare que o texto se molda à largura da caixa. Novamente, o texto se adequou à caixa. Para mover a cor de todo o texto, clique na ferramenta Selection. Clique no texto e arraste-o. Para alterar a cor de todo o texto, altere a opção Fill. Na opção Font, você define o tipo de letra. Repare o exemplo da fonte atual. Escolha uma fonte. A ferramenta Toggle the Bold Style define negrito. A ferramenta Toggle the Italic Style define itálico. A opção Letter Spacing define o espaçamento entre as letras. Pressione Enter para confirmar. Repare o aumento na distância entre as letras. A lista Character Position define a posição das letras. A opção Superscript define o texto como subscrito. Repare o texto posicionado em cima da caixa, usado para números com potência. Altere novamente a opção de posição. A opção Subscript define o texto em subscrito. Repare o texto posicionado embaixo da caixa, usado para elementos químicos. Volte o texto para o normal. A opção Font Rendering Method define o recurso de anti-alias. Anti-alias é o serrilhado que envolve as letras, dando melhor ou pior qualidade visual ao texto digitado. A opção Bitmap Texto, no anti-alias, não adapta o serrilhado, deixando o texto como sujo. Reparem as bordas serrilhadas do texto. Altere novamente o anti-alias. A opção Anti-alias for Animation define o serrilhado melhor para a animação do texto. A opção Anti-alias for Readaptly define o serrilhado melhor para a leitura do texto. Selecione o segundo texto, clicando sobre uma de suas letras.
A opção Font Size define o tamanho do texto. Pressione Enter para confirmar a alteração. A ferramenta Align Left, selecionada, alinha o texto na esquerda da caixa de texto. A ferramenta Align Center alinha o texto no centro da caixa de texto. A ferramenta Align Right alinha o texto na direita da caixa de texto. A opção Justify estica o texto, de forma que este se alinha nas duas margens ao mesmo tempo. A ferramenta Format abre a caixa de diálogo de formatação de parágrafo. A opção Indent define o recuo da primeira linha de cada parágrafo. A opção Line Spacing define a distância entre as linhas. A opção Left Margin define a distância entre o texto e a margem esquerda. A opção Right Margin define a distância entre o texto e a margem direita. Repare o recuo da primeira linha. Repare o espaço entre o texto e a margem. Repare o espaço entre as linhas. Selecione o primeiro texto. A ferramenta Orientation define se o texto aparecerá na horizontal ou na vertical, alinhado à esquerda ou à direita. Vertical, left to right. Vertical, alinhado à esquerda. Veja o resultado. Altere novamente a orientação. Vertical, right to left. Vertical, alinhado à direita. A ferramenta Rotate this Text gira o texto, mantendo-o na vertical, mas com forma de horizontal. Veja um novo resultado. Volte o texto para a forma normal.